É, Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer o convite para participar desse evento, na pessoa da professora Cristina Mello. Vamos discutir aqui doença hepática gordurosa não alcoólica, vamos discutir mesmo em relação também à mudança, da tentativa de mudança do nome. Essa apresentação, ela contém slides cedidos pela professora Cláudia Oliveira, da Faculdade de Medicina da USP, pelo professor Mário Reis, da Faculdade de Medicina Federal do Rio Grande do Sul, doutora Rosamar Mendes, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP Ribeirão Preto. Vamos discutir aqui hoje definição, epidemiologia, história natural, a magnitude do problema, esse novo conceito da mudança de não alcoólica para metabólica, associada à metabólica, estratificação de risco e tratamento. Então, como definição, é uma entidade, como todos sabem, clínico-patológica, na qual ocorre depósito de gordura nas células hepáticas em torno de 5%, mais que 5%, diagnosticada por imagem ou por histologia. Na ausência de causas secundárias, ainda o conceito anterior, incluindo o consumo significativo de álcool, que todos nós sabemos o quanto é difícil definir essa quantidade de álcool, que seriam 3 unidades de álcool para o homem por dia e 2 para a mulher, e é uma doença associada à resistência à insulina e à síndrome metabólica. Então, ela já é a principal doença hepática crônica no mundo, então ela já vem, principalmente no mundo ocidental, já vem passando do vírus B e do vírus C, envolve 25% da população mundial, e entre nós aqui no Brasil temos uma prevalência elevada, em torno de 30%. Vejam aqui que temos todos esses indivíduos, a totalidade vai ter manifestação da síndrome metabólica, quer seja dislipidemia, diabetes, hipertensão arterial, obesidade. A doença não é uma doença benigna, a sua história natural, ela é uma doença silenciosa e é dinâmica. Felizmente, não é todo mundo que vai evoluir. A maioria dos indivíduos vão ficar aqui com esteatose pura, em torno de 75%, 20% a 25% desses indivíduos vão evoluir para a fase inflamatória, que é a esteatohepatite, com inflamação e balonização, e essa doença, nessa fase, é a que vai progredir para as fases mais avançadas. Felizmente, em torno de 20%, mas 20% é muito para uma população, para uma doença com uma prevalência tão elevada. Essa doença vai evoluir de fibrose inicial e vai progredindo até chegar na cirrose hepática, que na maioria das vezes ela é lentamente, em torno de 15 a 20 anos, mas podemos ter indivíduos com progressores rápidos, e como toda cirrose, tem o risco do CHC, do carcinoma hepatocelular, e nós já sabemos, como a professora Cristina mostrou, que o vírus B também tem carcinoma hepatocelular sem passar pela cirrose. Aqui também existem casos relatados, agora, às vezes muitas séries até, mas felizmente não é uma incidência tão elevada de indivíduos que passam direto da fibrose mais leve para o carcinoma hepatocelular. No Brasil, o que nós temos de informação sobre a doença é esse inquérito nacional que foi publicado em 2011, que foi coordenado pela professora Elma Cotrim, da Federal da Bahia, que mostrou 1.280 indivíduos, foi um inquérito nacional, nós mandávamos os casos para a coordenação. Vejam que 30% estava na fase de esteatohepatite, quer dizer, a fase que vai evoluir, pode evoluir para a doença hepática avançada, e vejam aqui, a fibrose, já tínhamos aqui 23% em estágios mais avançados, de estágios 3 e estágio 4. Qual é a magnitude do problema que temos vivido no mundo hoje? Apesar de não termos estatística brasileira completando todos os dados, mas a gente vê sempre, olha, vejam aqui na lista de transplante dos Estados Unidos, o aumento progressivo dos indivíduos em lista de transplante por NASH, hepatite C caindo, como a gente viu a apresentação anterior mostrando o tratamento, e vem diminuindo mesmo álcool, hepatite B, essas doenças vêm diminuindo. E olha o CHC. O CHC, então, vem assim explodindo, associado ao NASH. Então, isso é muito importante. No Brasil, apesar da estatística não ser completa, mas as informações do Serviço de Registro de Transplante do HC São Paulo, observou-se que, de 2008 para 2014, um aumento de mais que 5 vezes dos indivíduos indicação de transplante por NASH, e vejam aqui que tem uma proporção de criptogênica bem elevada, que provavelmente aqui também temos NASH. Então, na verdade, é um problema que estamos vivendo. Do mesmo jeito, o CHC, no mesmo serviço, na estatística de 2007 e 2009, está apagado aqui que eu não estou conseguindo ver, deixa eu tirar aqui. Para 2018, a gente teve um aumento de mais que 6 vezes na indicação de transplante por CHC por NASH.
Então, na verdade, nós também estamos vivendo esse problema. Eu imagino que todos nós que trabalhamos com hepatologia no Brasil, nós, nas nossas enfermarias, nós estamos vendo uma frequência muito elevada dessa doença, e pior, nós estamos fazendo o diagnóstico dessas doenças na fase de descompensação. As doenças estão chegando para nós descompensados em cirrótico, descompensados em ascite, com carcinoma hepatocelular, é isso que tem acontecido. Então, a gente precisa procurar esses doentes antes de chegarem nessa fase. Então, como a gente já viu, é a principal causa de doença hepática crônica no mundo, é a terceira mais comum de CHC, de óbito por CHC também no mundo. Nos Estados Unidos é a segunda causa de transplante e é a primeira no sexo feminino. E as perspectivas são as piores possíveis para os próximos anos. Nós sabemos que no Brasil, nós somos um país que temos um aumento da frequência de diabetes e de obesidade, temos vivido isso à medida que os anos têm passado, e provavelmente estaremos nesse mesmo caminho nos próximos anos, se não fizermos nada. Muito bem. O novo conceito que mudou, sugere mudança de não alcoólica para associada a metabólica, ele foi, então, uma reunião de 21 especialistas que trabalham muito com essa doença pelo mundo, inclusive uma das pessoas era a nossa doutora Cláudia Oliveira, que participou desse consenso, e foi sugerido mudar. Então, várias outras associações de especialistas também já concordam, mas há discussões ainda, então ainda não é uma verdade absoluta. Mas, inclusive, a nossa associação latino-americana já concordou. Então, o que eles advogam? Advogam que o nome faz por inclusão e não por exclusão, quer dizer, não é uma doença não alcoólica, é uma doença associada a distúrbio metabólico. Vai ser mais interessante para definir estudos clínicos, chama atenção para o problema do crescimento e inclui a heterogeneidade, porque aqui você não vai mais tirar os indivíduos que bebem, os indivíduos que têm hepatite B, que têm hepatite C ou outra doença associada à doença metabólica. Então, como faríamos isso? Então, esse novo conceito, que seria a doença hepática gordurosa associada à disfunção metabólica, que a Associação Latino-Americana já sugeriu chamar esteatose hepática metabólica, ainda não é uma verdade, mas é o que tem acontecido ultimamente. Então, como é que nós vamos fazer esse diagnóstico? Então, o indivíduo que tem sobrepeso, tem esteatose, chega para nós, tem esteatose, diagnosticado por imagem, por histologia, ou mesmo por marcadores séricos. Você define que se tem sobrepeso ou obesidade, é diabético, ele vai ter MAFLD, que é a doença associada a distúrbios metabólicos. Se não, ele é um indivíduo magro, peso normal, então ele aqui vai entrar no LINESH, que é aquele indivíduo que tem doença hepática gordurosa, pode evoluir, mas não é obeso e nem diabético. Aqui você vai encontrar, se ele tiver isso, e ele tiver pelo menos um desses dois critérios de síndrome metabólica, desses todos, pelo menos dois, insuficiência abdominal aumentada, hipertensão arterial, dislipidemia característica da síndrome metabólica, tolerância à glicose, Roma alterado, que seria a resistência à insulina. Então, se tiver dois desses, também já vai ter o MAFLD. Muito bem, como é que nós vamos identificar esses indivíduos? Nós sabemos que os indivíduos têm a doença vai evoluir, pode evoluir, e pode chegar a cirrose, carcinoma hepatocelular e precisar de transplante de fígado. Como é que vamos identificar esses indivíduos? Então, nós sabemos que alguns deles têm um risco muito maior. Indivíduos acima de 50 anos, diabéticos, obesos. Então, esses indivíduos têm mais risco, mas todos eles a gente vai ter que rastrear. Então, nós já sabemos que tem fator prognóstico. Então, a fibrose, o grau de fibrose hepática é um fator prognóstico muito importante. Então, essa coorte que acompanhou mais de 30 anos indivíduos portadores de doença hepática gordurosa não alcoólica, observou que indivíduos que tinham grau de fibrose F3 e F4, eles tinham a sobrevida muito menor e a sobrevida associada à mortalidade, a mortalidade associada a eventos hepáticos e doença cardiovascular. E aqui nós temos que lembrar que essa doença, o principal mecanismo de óbito é o risco cardiovascular, são as doenças cardiovasculares, AVC, infarto, outras complicações cardíacas, etc. Então, nós precisamos observar e identificar esses indivíduos com grau de fibrose para que a gente possa diminuir a progressão deles. E como vamos definir essa fibrose? Claro, nós sabemos que a fibrose hepática, o diagnóstico padrão ouro é da biópsia, é histológico. Mas nós sabemos também que a biópsia hepática é um procedimento invasivo, propenso a complicações, claro que não são muitas, não está disponível em todo lugar pelo Brasil, não é fácil você ter patologistas especializados e que vão fazer diagnóstico da doença, mas ainda é o padrão ouro, mas é padrão ouro para o NASH. Apesar da biópsia hepática, você ainda poder substituí-la por alguns marcadores que vamos ver aqui, da fibrose hepática, não é indireta.
mas a NASH não. Essa a gente ainda não tem um teste não invasivo que defina NASH. Então, a biópsia hepática ainda é o único teste que pode confirmar se o indivíduo está naquela fase, passou da fase de esteatose e está na fase de inflamação, que é a NASH. Mas quais são os métodos não invasivos? Então, os métodos não invasivos mais usados são os séricos, que a gente vai ver aqui mais para frente, que a gente utiliza para hepatite B e para hepatite C, que é o score FIB4, mas também tem um score específico para a doença gordurosa, que é o NFS, NAFLD score, que são de muita utilidade, e os métodos não invasivos de imagem, que nós vamos ter na próxima aula, como uma das maiores autoridades do Brasil em estudo de imagem e elastografia no fígado, então, que é a doutora Denise. Muito bem, então, o que nós vamos ver nos scores de fibrose do NAFLD, que é o NFS e o FIB4? Idade, AST-ALT, contagem de plaquetas, índice de massa corpórea, albumina, se o indivíduo tem intolerância à glicose ou se tem diabetes. Então, são parâmetros simples que todos nós teremos, em todo o setor, da atenção básica até o tratamento, até os serviços mais especializados. Aqui nós vamos nos atentar para os valores preditivos negativos, que são mais importantes. Valores preditivos negativos para a fibrose avançada. Nós já sabemos que a fibrose avançada, F3, F4, F2 também já tem se valorizado, mas se a gente tem dados que são abaixo desses valores, que podem nos garantir que o indivíduo não tem um valor preditivo negativo de 90% para descartar a fibrose avançada, são testes muito importantes para que definirmos se o indivíduo tem fibrose avançada, se precisarmos encaminhar para tratamentos mais específicos. Então, baseado nessas alterações, desses testes de fibrose não invasiva, algumas associações de especialidades, inclusive a nossa, têm recomendado um seguinte fluxograma. Você tem um indivíduo com suspeita de doença gordurosa do fígado, com ultrassom, AST elevada ou não, você vai investigar as doenças associadas, porque nós temos um indivíduo ali com a LTST elevada, ou mesmo só com esteatose, vamos ter que afastar outras doenças. Vamos afastar, mas se considerarmos o diagnóstico de MAFLD, que seria aquela doença associada ao distúrbio metabólico, nós não precisamos mais afastar as outras doenças. O uso de medicamento, que pode levar à esteatose, o uso de álcool, e etc. Não precisa mais modificar. Muito bem. Esse indivíduo que está na atenção primária, ou está acompanhando com um endocrinologista, ou mesmo acompanhando com um gastroenterologista que não faça a hepatologia, nós vamos fazer o FIB4 e o NAFLD score. Se eles estiverem com os valores menores, que nós vimos agora há pouco, esse indivíduo é um indivíduo de baixo risco. Desculpa, que já saiu aqui. Baixo risco, se ele é de baixo risco, nós vamos, então, modificar estilo de vida, dieta e atividade física, e vamos fazer uma avaliação anual. Se o indivíduo tiver níveis mais elevados, você vai estar aqui no intermediário ou alto. Então, você vai precisar de uma nova avaliação de fibrose, porque aqui, vocês viram esses valores, eles estão muito abaixo da possibilidade de ter doença mais grave. Então, nós vamos fazer uma avaliação do hepatologista, o exame principal, vamos pedir ao FibroScan, se ele não for possível realizar por insucesso, por alguma situação, nós vamos poder utilizar outras alternativas de avaliação de fibrose, que são as outras técnicas de ultrassom e a ressonância magnética. Vamos ver tudo isso muito bem na próxima palestra da doutora Denise. Se por acaso encontrarmos indivíduo com FibroScan, com uma elastografia mostrando menor que 8,4, nós também vamos encontrar menor que 8,4, corresponde a menor que F2. Vamos então encontrar um baixo risco, vamos modificar o estilo de vida, porque esse aqui vai estar na mesma situação que esse. Mas, se nós encontrarmos indivíduos com FibroScan acima de 8 kPa, então nós aqui vamos confirmar que é um indivíduo de risco intermediário e alto, já deve ter um grau de fibrose mais avançado. Então, aqui, considerar a biópsia hepática. Por que considerar a biópsia hepática? Porque a gente vai precisar da informação definitiva de que tem NASH. Mesmo que nós tenhamos outros doentes, mesmo que tenhamos afastado todas as outras doenças, nós vamos precisar ter certeza que tem NASH, para que a gente possa fazer um tratamento específico do que a gente ainda tem hoje. Mas vamos modificar o estilo de vida, dieta, atividade física, já temos que fazer aí o rastreamento de CHC, porque é um indivíduo com doença hepática mais avançada. Tratamento medicamentoso ou incluir o indivíduo em clinical trials para os próximos tratamentos do futuro. Vamos fazer aqui um exercício com um paciente. Então, nós temos aqui uma mulher de 35 anos, assintomática, não diabética, que foi encaminhada por avaliação de enzimas alteradas e esteatose hepática leve.
Vejam aqui que ela tem uma circunferência abdominal aumentada, tem um sobrepeso, as enzimas hepáticas alteradas, a glicemia de jejum normal, glicada normal, não tem diagnóstico de diabetes ainda, tem dislipidemia e tem um Roma aqui já mostrando resistência à insulina. Vamos fazer o teste. Essas fórmulas que a gente encontra no celular, na web, nós vamos encontrar super fácil, super fácil. Está aqui a idade, está aqui a LT, a ST e a LT, está aqui a plaqueta, encontramos um 1,15. Então, 1,15 é menor que 1,3. Fazemos o NAFLD Score, que utiliza todos esses parâmetros de idade, índice de massa corpórea, se é diabético ou tem intolerância à glicose, que é o caso dela, não tinha. Encontramos aqui um score bem abaixo de menos 1,455. Baixo risco. Então, lá na atenção básica, esse indivíduo pode ser, você vai só modificar estilo de vida, dieta, que nós vamos discutir um pouquinho mais ali para frente. Esse outro não, já é um indivíduo diabético, há 5 anos, é um indivíduo que tem uma ingestão alcoólica não muito intensa, foi encaminhado por enzimas hepáticas alteradas e com uma esteatose hepática moderada. Vamos aqui, também alteração da circunferência abdominal, já aqui já é obeso, as enzimas estão alteradas, um diabetes descompensado, dislipidemia. Então, fizemos os testes. O que deu? Então, no FIB-4, ele deu um FIB-4 bem acima de 1,3, está aqui 4,28, e no NAFLD Score, ele deu 1,867, que é maior do que o menos 1,455. Então, chegamos à conclusão que ele tem um risco alto intermediário. Vamos fazer o FibroScan. Eu imagino que o FibroScan não é uma coisa que tem em todo o Brasil. Por exemplo, não sei como é que é na Amazonas, por exemplo, no meu estado, nós temos o FibroScan, tem um ano que temos, para você ver a dificuldade que é. Então, esse aqui, o FibroScan mostrou 12 kPa do resultado da fibrose, foi feita a biópsia hepática, confirmou um F4, então esse indivíduo é aquele que vai precisar de medicamentos, além de todas as medidas que já discutimos. Então, o tratamento dessa doença, como vimos, ele é multifatorial, então precisamos de todo esse grupo. Começa com o clínico na atenção básica, o gastro, que pode ser gastrohepatologista, pode ser o gastro que vai encaminhar para o hepato, cardiologista, que aqui tem que se lembrar sempre que o principal fator de risco dessa doença para óbito é cardiovascular, então esses doentes precisam de avaliação cardiológica. O endocrinologista, então, nós não conseguimos fazer o tratamento desses indivíduos sem o endocrinologista, porque é o diabetes, é a obesidade, é hipotiroidismo, que acompanha com frequência, hipogonadismo, nefrologista, porque as doenças vão comprometer o rim, nutricionista, educador físico, psicólogo, com psiquiatra, principalmente para os obesos com muita dificuldade de controlar, e podemos chegar até a cirurgia bariátrica. Então, é uma doença multifatorial, a terapia é combinada, primeiro passo é a intervenção no estilo de vida, dieta e exercício físico, podemos chegar aos medicamentos e chegar até a cirurgia bariátrica. Então, vamos discutir rapidamente para frente as recomendações do tratamento baseado na guia latino-americana. Vejam aqui que nossos pesquisadores do Brasil que têm mais experiência com essa doença participaram, o professor Mário Reis, a professora Cláudia Oliveira, a professora Elma Coutrin, a professora Nathalie Leite, da UFRJ, o professor Raimundo Paraná, também da Bahia, o professor Edson Parisi, da Unifesp. Então, o que são de estilo de vida, o que está definido? Então, de hábitos alimentares. Então, precisamos fazer restrição calórica, porque os pacientes são sobrepeso, obesos, vão precisar fazer restrição calórica para perder peso. Ingestão de baixa a moderada quantidade de gordura e carboidrato, leva em consideração aqui a dieta do Mediterrâneo, que ela é a única que tem estudo controlado, mostrando melhora. Então, mais claro, qualquer dieta para perder peso, o indivíduo vai ter benefício, mas tudo de estudo de observacional. Mas com a dieta do Mediterrâneo já existem estudos controlados. Mas o objetivo aqui é perda de 7 a 10% do peso. Então, por que precisamos disso? Porque os estudos icônicos, esse estudo icônico mostra o seguinte: se o indivíduo perde mais que 7% do peso, ele tem resolução da inflamação, da NASH, que é a propulsor da fibrose. Se ele perde mais que 10%, ele tem regressão da fibrose. Mas vejam aqui que a manutenção é muito difícil. Então, são pacientes que realmente, nós que estamos na prática clínica, sabemos que é difícil manter, que os indivíduos se mantenham em controle de peso. Em relação à atividade física, o que é recomendado é atividade física de 150 a 200 minutos por semana, com atividade moderada ou intensa, dividido em 3 vezes por semana, atividade aeróbica ou de resistência, já se sabe que as duas funcionam, a recomendação é que façam as duas, e há estudos, até meta-análises, mostrando que a diminuição da gordura hepática, ela pode acontecer com atividade física sem perda de peso, pode, mas a recomendação atual é que ele perca a gordura, não só por atividade física, mas ele perca também pelo peso. Então, a associação da atividade física com a dieta
vai fazer ele perder peso com mais facilidade. E a atividade física, todos sabemos, é muito importante, além da ação sobre o fígado, sobre os cardiovascular. Medicamentoso. Que medicamentos que nós temos? Então, o que é que nós temos para tratar especificamente essa doença? Então, são vários os alvos que têm se lutado para identificar algum medicamento que possa agir. Então, metabólico, agindo na resistência à insulina, na inflamação, porque a gente sabe que ela é uma doença inflamatória, a síndrome metabólica é uma doença inflamatória, e inflamação também no fígado, apoptose e fibrogênese. Muitos desses medicamentos muitas moléculas com essa objetivo já foram estudadas, algumas estão em andamento, algumas têm expectativa de que possam, nos próximos 2 anos, já possam estar funcionando, mas muito devagar. Então, que pacientes que vão precisar? Pacientes que têm grau de fibrose maior que F2, principalmente F3 e F4. Quem tem menos que F2, mas com fatores de risco para progressão, como a gente viu, diabéticos, indivíduos mais velhos, indivíduos obesos. O objetivo é diminuir a progressão para a cirrose CHC e a mortalidade, né? Mas também precisamos ver a segurança e tolerabilidade desses medicamentos. Então, esse aqui foi o primeiro estudo icônico que foi publicado em 2010, que mostrou claramente o efeito da vitamina E e da pioglitazona na resolução de NASH. Vejam que não é 100%, em torno de menos que 50%. E melhora em todos os parâmetros histológicos, mas não houve melhora da fibrose. Mas, de qualquer maneira, são medicamentos que mostraram ser efetivos no tratamento da doença. Desse modo, por isso, por esses medicamentos serem os únicos que até o momento tenham mostrado uma efetividade, eles estão em todas as guias de tratamento, de todas as guias dos especialistas. Inclusive, como a gente falou ainda há pouco, no nosso guideline da Associação Latino-Americana. Muito bem, então medicamentos que agem sobre a resistência à insulina e tolerância à glicose. Vamos falar um pouco da metformina, apesar dela não ser indicada. Então, é um medicamento que é barato, é um medicamento que está disponível no serviço público do Brasil, e apesar de, vocês vejam aqui, não é recomendado porque não tem ação sobre a doença gordurosa do fígado, mas é um medicamento que tem ação sobre a resistência à insulina, e nós sabemos que isso é uma doença multifatorial, é uma doença que vai comprometer o sistema cardiovascular com outros efeitos. Então, eu acho que a metformina, se não houver contraindicação, ela deve participar do tratamento, tanto no paciente diabético quanto no pré-diabético. Já a pioglitazona, que é um agonista PPAR, que também age sobre melhora de resistência à insulina, o que o estudo PIVENS, aquele que nós vimos agora há pouco, mostrou? Mostrou melhora da inflamação, apesar de não ter melhorado a fibrose. Mas outros estudos já vieram depois, usando a pioglitazona. Nós já temos até meta-análises mostrando o efeito da pioglitazona, até sobre a fibrose. Então, ela é um medicamento indicado e pode ser usado em pacientes. Normalmente, temos aqui a situação de que NASH precisa ser provado histologicamente. E a vitamina E, a ação é o antioxidante, que teve uma ação, vocês viram aqui no estudo PIVENS, que melhorou, e o outro estudo que veio logo depois, que fez uso em diabéticos, não houve melhora, então ela é recomendada para pacientes não diabéticos, e então é um tratamento que o indivíduo pode ter benefício. E mais recentemente, os agonistas agonistas de receptor GLP-1, das quais a liraglutida é a maior experiência, mas no final do ano passado já houve um estudo publicado com a semaglutida, todos em fase 2B, tanto a liraglutida quanto a semaglutida. Então, esses estudos mostraram claramente resolução da inflamação, uma proporção bem elevada. Se acredita que talvez seja principalmente pela perda de peso, porque nós já sabemos que a perda de peso, a perda da gordura hepática melhora a doença, mas talvez haja outros efeitos, e mais todas as associações, elas consideram prematuro colocar esse tratamento já como definitivo para o tratamento dessa doença. E a segurança? A vitamina E, ela tem aqui, as interrogações vocês estão vendo, câncer de próstata, AVC hemorrágico. Então, essa situação tem favorecido com que a gente tenha diminuído a indicação desse tratamento em indivíduos, homens acima de 50 anos. A pioglitazona, fraturas, ICC, câncer de bexiga, tudo isso ainda é um pouco duvidoso, mas que é possível que aconteça. Então, a gente tem que utilizar esse medicamento também com certo cuidado. E dos agonistas de GLP-1, principalmente os efeitos da liraglutida, perda de apetite, náuseas, diarreia e pancreatite, talvez. Mas são medicamentos que parecem ser seguros e, infelizmente, são esses os medicamentos que temos, apesar de não serem medicamentos liberados. Eles não são liberados, eles não estão na bula, eles não foram aprovados por nenhuma agência reguladora do mundo. Então, eles estão nas associações de especialistas, nas guias, mas eles não estão liberados
do ponto de vista das agências reguladoras no mundo inteiro. E a cirurgia bariátrica? A cirurgia bariátrica, claramente, ela tem benefício, vejam aqui, esse grupo que tem muita experiência, que acompanhou, vejam aqui que após um ano houve uma diminuição da fibrose, e mais recentemente, mesmo o grupo publicou um estudo mostrando até, vejam aqui, resolução completa de fibrose F3 e F4. Então, na verdade, é um tratamento realmente promissor, pode ser uma indicação de tratamento para pacientes obesos graves, refratários a tratamento convencional com grau de fibrose hepática avançada. Precisamos ver se o indivíduo tem hipertensão portal, porque a hipertensão portal favorece, a presença da hipertensão portal favorece descompensação, então há que termos cuidado na indicação desse tratamento, e ainda não é um tratamento com indicação apenas para tratar a doença hepática. Por fim, é interessante dizer que nós precisamos educar nossos médicos para dizer que estetose hepática não é uma doença simples, não dizer que todo mundo tem estetose, isso é uma coisa que temos visto nos médicos, muitos médicos de muitas especialidades dizem, olha, essa doença é simples, isso aí todo mundo tem, não tem problema. Precisamos educá-los. Educação de pacientes da mesma maneira, precisamos fazer que ela é uma doença importante. Então, mensagens para guardar, então, os casos de doença gordurosa hepática vêm aumentando em todo o mundo, a condição associada à síndrome metabólica e diabetes, história natural não é benigna, a fibrose é importante marcador de mau prognóstico, ultrassom com estetose, como a gente viu, não deve ser negligenciada, educar médicos se essencial, estratificar o risco de fibrose, que é super importante, vimos aí que pode ser simples na atenção básica, e encaminhar casos selecionados para especialista. Muito obrigada. Excelente, doutora Dalgisa. Agradeço. Temos aqui perguntas, ainda temos alguns minutos. Um participante pergunta se a bariátrica tem maior risco para esses pacientes que já têm esteatose. Eu acho que já foi respondido, né? Foi bem claro nos slides. Se quiser complementar. A cirurgia bariátrica, no começo nós tínhamos muito medo, Cristina, você lembra? Nós tínhamos medo de cirurgia bariátrica, paciente para tratar... Claro, nós vamos tratar só NASH, nós vamos tratar outras doenças, né? O paciente tem outras doenças, ele é um diabético, ele tem dislipidemia, é um indivíduo com outros riscos. Mas, assim, mesmo indivíduo com hipertensão porta, a gente tinha muito medo. Hoje a gente já sabe que mesmo indivíduo, por exemplo, um child A, com uma hipertensão porta que não seja tão avançada, que a função hepática é preservada, muitos indivíduos desses em serviços com bastante experiência podem ter benefícios da cirurgia bariátrica. E a cirurgia bariátrica, claramente, ela melhora a doença. Obrigada. Tem uma outra pergunta, que é quando encaminhar o paciente para a patologia, eu acho que também ficou claro nos slides, né? A Yamara também fez essa pergunta também. Quais os exames a serem solicitados antes do encaminhamento? Então, o que é interessante é você fazer a avaliação da fibrose. Se você fizer aquela avaliação da fibrose, o NAFLD score, se você fizer o FIB4, eles combinam que o indivíduo é de baixo risco, você não deve encaminhar. Mas se você encontrou que ele está no risco intermediário ou alto, você deve encaminhar para o especialista para que ele faça a avaliação mais completa, vai precisar pedir uma elastografia para avaliar melhor, talvez fazer biópsia hepática, e então identificar aí qual é o tratamento melhor para esse indivíduo. Excelente. A gente ainda tem um minutinho. E nos pacientes... Tem mais uma pergunta, doutora Dalgisa. E nos pacientes com NASH obesos que vão para transplante? Na sua opinião, qual o melhor momento para fazer a bariátrica? Antes do transplante? Bariátrica antes do transplante? E nos pacientes obesos que vão para transplante, né? Qual a sua opinião? Qual o melhor momento para fazer a bariátrica, né? Aí tudo vai depender, porque é possível que o indivíduo... porque o paciente que está listado para transplante, ele já não tem mais indicação da bariátrica, né? Porque ele já tem doença hepática avançada. Então, o paciente que vai fazer a bariátrica, ele está longe do transplante. E o transplante do paciente obeso, as indicações são as mesmas do indivíduo que não é obeso.